Chegou a hora de declarar o imposto de renda, imposto cobrado pelo governo federal. Uma vez por ano, nós brasileiros precisamos preencher uma declaração acertando as contas de como sua renda variou ao longo dos últimos 12 meses. O Imposto de Renda 2021 diz respeito às receitas e gastos de 2020. Neste ano, o prazo para declarar o imposto de renda começou no dia 1º de março e segue até dia 30 de abril. Nós vamos tirar nossas dúvidas e as suas aí de casa com o supervisor do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal aqui em Goiânia, o Jorge Martins. Seu Jorge, seja bem-vindo. É um prazer falar com vocês. A Caísa está com a gente, né, para mais essa entrevista. A gente começa perguntando sobre quem precisa declarar o imposto, Jorge. Bom, praticamente nós não tivemos alterações em relação a isso, né? Mas está obrigado a declarar imposto de renda a pessoa física residente no Brasil que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, se ele tinha um patrimônio acima de R$ 300 mil, se ele passou a condição de residente no Brasil, ou então se ele vendeu algum bem sujeito ao pagamento do imposto sobre ganho de capital, ou então se ele aplicou no mercado de ações, né, de renda variável, mesmo com prejuízo, está obrigado a declarar. A novidade que nós temos para este ano é o seguinte: a pessoa que no ano passado recebeu acima de R$ 22.847,76, se ele recebeu auxílio emergencial, ou então alguém que ele inclui como dependente da declaração recebeu auxílio emergencial, ele está obrigado a incluir esse rendimento, esse auxílio no seu imposto devido e, consequentemente, devolvê-lo para a Receita Federal, uma vez que ele foi recebido indevidamente. Certo. Ô Jorge, e como que eu faço para baixar o programa? O programa, para você fazer a declaração, você tem duas opções básicas. Uma, através do computador, você vai lá você abre o portal da Receita, que está dentro do GovBR, né? Tudo agora está dentro do GovBR. Dentro do GovBR, você acessa a opção Receita Federal. Dentro da opção Receita Federal, você tem lá Meu Imposto de Renda. Lá você tem tudo sobre o imposto de renda, inclusive o programa, que você vai fazer download do programa, e vai instalar no seu computador e preencher a declaração em ambiente offline. A partir do momento que você concluir a declaração, você envia ela através da internet. Nesse momento, você utiliza a internet. Você também pode usar o aplicativo Meu Imposto de Renda através do seu smartphone. Você pode baixar, então, em qualquer loja virtual esse Meu Imposto de Renda. Você pode também preencher a declaração através do seu smartphone. Certo. Agora, falando de dependentes, Jorge, quem pode ser incluído na declaração de imposto de renda? Bom, o dependente pode ser o cônjuge ou companheiro, né? Quando fala companheiro, aí que tem união estável, ou então que tenha filho na relação. Pode ser os filhos até 21 anos, ou então 24 anos, caso seja estudante universitário. Quer dizer, quando eu falo 24 anos, antes de completar 25 anos. Pode ser também os menores, o menor pobre, né, que a pessoa criou, eduque, desde que tenha a guarda judicial. Irmão, neto ou bisneto também, que a pessoa tenha a guarda judicial. O filho, em qualquer idade, se ele for impossibilitado por alguma deficiência física ou mental para o trabalho, também pode ser dependente. Os pais, avós e bisavós, desde que tenham recebido no ano anterior menos do limite de isenção, que seria R$ 28.559. Ô Jorge, uma questão. Se o meu pai recebe aposentadoria, ele pode ser incluso como dependente? Se ele recebeu abaixo de R$ 2.000 por ano, quando eu falo R$ 2.000, R$ 1.903,98, quer dizer, praticamente R$ 2.000, aí ele pode sim ele pode ser dependente. Agora, se ele recebeu mais do que isso, ele não pode ser dependente. Agora, lembrando que se essa aposentadoria dele for normal, se ele tiver menos de 65 anos, esse rendimento vai ser tributável. Aí não seria interessante você incluí-lo como dependente, porque você teria que incluir os rendimentos também. Porque qualquer pessoa que você inclua como dependente, se ele tiver rendimento, obrigatoriamente você tem que incluir os rendimentos desse dependente. Agora,
Eu queria perguntar para o Jorge, quais são os tipos de declaração que existem nesse projeto que todos os anos a gente tem que fazer da declaração de imposto de renda? Bom, a declaração de imposto de renda pessoa física, na verdade, são 3 modalidades de fazê-la. Uma através do computador, como eu falei, você baixa o programa, preenche a declaração e depois envia para a internet. Tem uma opção também dentro do computador que você vai fazer ela online. Também é uma modalidade que para o futuro vai ser muito utilizada, porque é a mesma que você vai fazer no smartphone, só que você pode fazer no computador também, né? Utilizando, então, o ambiente online, quer dizer, você dentro do meu imposto de renda, você preenche a declaração ali, tendo acesso à internet o tempo todo. E através do smartphone, né, o tablet ou o celular, você pode, então, preencher a declaração que está sendo muito utilizada a partir dos últimos anos. Caísa, eu estou recebendo aqui uma dúvida e vou aproveitar o Jorge para poder sanar essa dúvida de uma telespectadora nossa. Ela pergunta como obter orientação da Receita quando a situação for muito específica. Por exemplo, sobre partilha, ela diz que já tentou, mas não conseguiu. Existe uma diferença nesse caso de partilha que a Receita pode orientar nesse sentido? Normalmente, as dúvidas mais simples a pessoa consegue através do manual de instruções do próprio programa ou então através do telefone 146. Tem também o plantão pessoal na Receita Federal, que infelizmente nos últimos dias está meio bloqueado por causa da pandemia. Entendo. Mas a pessoa ela pode encontrar a situação específica dela no manual de perguntas e respostas. Nós temos um manual de perguntas e respostas que, inclusive, fala muito bem sobre essa questão de partilha, sobrepartilha, que temos uma novidade no programa para este ano, para a sobrepartilha, né? Que a partir de agora, o contribuinte que tiver uma sobrepartilha no seu inventário, ele não mais precisa retificar a declaração. Ele pode usar o mesmo programa, tem uma opção lá que vai marcar. Então, qualquer dúvida mais específica, ele pode usar o manual de perguntas e respostas, que certamente ele vai encontrar uma resposta para a sua pergunta. Ô Jorge, em relação à documentação, é diferente, claro que vai ser diferente, mas vamos supor, uma pessoa que nunca fez declaração, mas teve rendimento, mas nunca tinha se atentado a isso, vamos dizer assim, e vai ter que fazer a declaração pela primeira vez, ela vai ter que ter algum documento específico do que aquela que todo ano faz e vai ter que usar os mesmos documentos? Normalmente a pessoa que passa a fazer a declaração, ela tem assim, uma declaração bem simples de ser feita, né? Ela precisa daqueles documentos básicos, como por exemplo o comprovante de rendimentos da fonte pagadora que ela vai incluir, se ela tiver movimentação bancária também, comprovante de rendimentos bancários para incluir tanto os rendimentos quanto os bens. Se tiver algumas despesas dedutíveis, aqueles documentos relativos às despesas, né? E se teve, aí nesse caso também seria importante os documentos relativos ao seu patrimônio, para que possa declarar os bens, incluir os bens na declaração, uma vez que é a primeira vez. Então é importante que faça, então, que tenha em mãos os documentos relativos aos bens para fazer essa declaração. Agora, Jorge, para uma pessoa que tem empréstimo consignado, a gente está vendo essa modalidade, às vezes muitos idosos, aposentados, eles acabam pegando essa modalidade de empréstimo consignado. A pessoa deve colocar isso em rendimentos não tributáveis? Na verdade, o empréstimo ele não é um rendimento, ele é simplesmente uma dívida que a pessoa contrai, né? Certo. Então, o que a pessoa vai fazer? Ele vai lançar lá em dívidas de R$11 o valor do empréstimo que ele fez e, à medida que ele vai amortizando, ele vai reduzindo, então, a cada ano. Se ele fez um para pagar no mesmo ano, ele já dá a entrada e depois zera no mesmo ano. Se for para vários anos, a cada ano que passa, ele vai colocando na coluna seguinte o valor do saldo restante, o saldo devedor, até que ele consiga amortizar toda a dívida, né, e ele vai zerar a dívida. E como que vai ser a declaração, Jorge, do imóvel que foi vendido parceladamente em 2020? Como que eu vou declarar esse imóvel? O contribuinte, então, que vende algum imóvel, assim como todo rendimento, ele está sujeito ao ganho de capital, que é o lucro imobiliário. Se ele vendeu o bem no ano passado para receber em parcelas, porque quando ele vende o bem, de uma forma geral, o que ele vai fazer? Ele vai preencher o programa ganho de capital e ali ele vai apurar o imposto. Esse imposto vai ser apurado de forma global. Ali tem várias situações de isenção ou de redução do imposto, que vai, inclusive, há uma exclusão do lucro inflacionário no programa, né? Por isso
As pessoas não precisam se preocupar, pensar que vai pagar muito imposto porque tem um bem antigo. Na verdade, vai pagar muito imposto se o bem tiver uma supervalorização, porque ele vai pagar um imposto somente sobre o ganho imobiliário que ele teve. E o imposto é pago sempre no último dia útil do recebimento, do total ou das parcelas. Ele apura o imposto de uma forma geral, e se ele vendeu para receber parceladamente, ele vai pagando o imposto à medida que vai recebendo. Certo. Ainda, por exemplo, diante dessa situação, como você disse, do patrimônio, né, da compra e venda de imóveis, se ainda faltam parcelas a receber em 2021 e o ganho de capital, se houver, só declara o do ano da declaração ou declara mesmo aquele do ano que vem? Bom, se a pessoa vendeu um bem e o recebimento das parcelas passou de um ano para o outro, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que... Ele apura o ganho de capital no específico da venda, no ano específico da venda, e vai apurar o ganho de capital, inclusive exportando as informações para o ganho de capital do ano seguinte, para que ele possa declarar e, inclusive, exportar essas informações relativas às parcelas seguintes, inclusive o imposto pago, para as declarações dos anos seguintes. Então, ele vai ter que baixar o novo programa, importar as declarações, as informações do ano anterior, do programa anterior, para que ele possa, então, inserir ali os dados relativos aos recebimentos e, consequentemente, pagamento do imposto. Ô Jorge, nesse tempo de pandemia, nós tivemos aí o auxílio emergencial. Você, inclusive, até citou já. Se foi devolvido, se eu devolvi o auxílio emergencial, eu preciso declarar ele no imposto de renda? Se a devolução foi antes do dia 31 de dezembro, não. Aí não precisa declarar esse valor, porque quando ocorreu o fato gerador no imposto de renda em 31 de dezembro, você, embora tenha recebido, você não tinha mais esse bem, esse valor. Agora, se a pessoa recebeu o auxílio emergencial e só devolveu no ano seguinte, quer dizer, ocorreu o fato gerador, ele vai lançar isso aí como rendimento tributável. Se o rendimento dele, os demais rendimentos forem acima do limite, esse valor vai ter reflexo, inclusive, na sua declaração do imposto de renda, mesmo ele tendo devolvido neste ano o auxílio emergencial. Agora, Jorge, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Qual que é a dúvida que é mais recorrente entre a população que procura informações junto à Receita Federal? Olha, neste ano, a dúvida que o pessoal está mais tendo, inclusive, é sobre o auxílio emergencial, porque é bom a gente salientar mais uma questão do auxílio emergencial relativa aos dependentes. Se a pessoa, nos anos anteriores, costumava incluir uma pessoa como dependente, e essa pessoa recebeu o auxílio emergencial, para ele não ter que devolver o auxílio emergencial, é melhor que a pessoa não inclua aquela pessoa como dependente da declaração, porque o programa vai automaticamente chegar a esse dado e vai intimá-lo a devolver o valor do auxílio emergencial. Então, é melhor ele não incluir a pessoa como dependente na declaração, se aquele dependente tiver recebido o auxílio emergencial. Jorge, eu quero agradecer, Jorge Martins, supervisor do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal aqui em Goiânia. Agradecer você ter separado um tempinho aí na sua tarde para nos atender o telespectador aqui da TV Pai Eterno. Muito obrigado e bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer os nossos contribuintes. Estamos sempre à disposição de vocês.